A oração hoje ela vai ficar nas barbas do profeta, diz ela. Faz bem, faz bem. Então, a oração tem essa característica mesmo de tirar o peso dos ombros. Quantas vezes eu fui para a igreja, né? Quantas vezes? Doente, né? Enfrentando qualquer coisa, né? Mas eu já aprendi tanto isso, que já se tornou automático. Eu sei que eu vou assim, mas eu volto aliviado. Isso é o pastor falando. Ou seja, todo mundo está na mesma canoa. Todos estamos no mesmo barco. Amém? Ok. Eu trouxe um manuscrito egípcio aqui hoje. Primeira vez que eu trouxe esse ensinamento foi 21 de novembro de 1992. Foi quando eu preparei esse esboço, primeira vez. Depois eu tenho anotado aqui que eu já, enquanto coube aqui em cima, eu fui marcando, né? Muitas vezes. E nós vamos estudar hoje, irmãos, sobre um pilar. Pensa num pilar do cristianismo. Um pilar do cristianismo. Um pilar, não é nem uma parede, não é nem uma tesoura. É um pilar. Nós vamos falar sobre um imperativo da palavra de Deus. Hoje em dia não se fala mais, né? Acho que não, né? O verbo na forma imperativa, né? Isso se falava antigamente, não sei se fala ainda hoje. A forma imperativa dos verbos. A forma imperativa é quando o verbo traduz uma ordem. Uma ordem, não é um convite, não é um... né? E nós vamos estudar uma expressão aqui de Romanos 12:16. Romanos 12:16. Eu já pedi para Deus hoje que despertasse no coração de vocês um interesse por esse tema, porque ele é muito importante. Romanos, capítulo 12, versículo 16. Só a primeira linha. Só a primeira linha. Na Bíblia Revista e Corrigida diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Algum de vocês aí tem a Bíblia Revista e Corrigida? A tradução Revista e Corrigida? Aquela que diz assim: sede unânimes entre vós. Tá? É a mesma coisa. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aqui está falando sentimento o quê? Que sentimento? Sentimento cristão. Amém, irmãos? É como dizer assim: tenham a mesma fé,
sejam unânimes na sua fé. Na Bíblia, na Bíblia parafraseada, na Bíblia Viva, diz assim: trabalhem juntos com alegria. Trabalhem juntos. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Se você não tomar cuidado, você passa por cima dessa palavra e não enxerga nada. Não enxerga nada. Sede unânimes entre vós. Que bacana. E você não percebe o seguinte: há imperativos, irmãos, há imperativos na Bíblia aos quais não damos importância. Sabia? Por exemplo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. É um imperativo da palavra de Deus. E até a gente obedece mais. A gente tem alguns imperativos que a gente tem mais simpatia por eles. Né? Por exemplo, que não devemos adorar uma obra de escultura, né? Então a gente acata aquilo, a gente acata aquele imperativo, ele nos é mais simpático, ele se acerta mais com as nossas ideias, mas há outros imperativos que a gente não tem muita simpatia por eles. E um deles é esse aqui. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sede unânimes entre vós. Irmãos, depois que uma pessoa se converte, antes de qualquer outra iniciativa na obra de Deus, essa pessoa deveria compreender esse princípio divino para a igreja e aplicá-lo imediatamente. Isso aqui é um princípio divino. Você vai entender melhor, quer ver? Você vai entender melhor. Eclesiastes, capítulo 4, do 7 ao 12. Onde é que fica Eclesiastes, meu Deus do céu? Depois de Provérbios, né, irmãos? Mas eu não sei onde fica o provérbio também. Bom, então daí você pega uma corda e vai se enforcar. Capítulo 4, verso 7. 4, 7. Eclesiastes 4, 7. Até o 12. Por que nós vamos ler aqui? Para você entender o princípio da unanimidade. A importância. Para o cristianismo. Para a fé cristã. Eclesiastes 4, de 7 a 12. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu?
se nego à minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga, melhor resultado do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Pensou essas friagens que tem feito aí? O pé gela e o nego não tem o que fazer. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aí ele diz aqui, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, ou não se quebra tão depressa. Quando a gente lê isso aqui, o que a gente pensa? A gente pensa que o sábio Salomão, ele está exaltando a virtude da cooperação, né? Melhor ser 2 do que 1. Eu acho que ele está exaltando aqui a virtude da cooperação. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Aqui nós temos um princípio poderoso, porque envolve o sentido de corpo. O sentido de interdependência no corpo. O corpo humano não é interdependente, os membros, os órgãos, todos interdependentes. Quer ver mais um versículo para você entender melhor isso? Deuteronômio 20, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 20, verso 1. Está lá na tela, né? Quando saíres a peleja, presta atenção, hein? Vocês têm que observar os detalhes. Guarda isso. A diferença que faz a diferença, às vezes é muito pequena. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Olha aqui para mim. Pergunta, Deus está falando aqui com muitas pessoas ou com uma pessoa só? Ele mistura plural com singular? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu. Cai no singular. Quando ele diz, e vires, né? Cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito. O Senhor teu Deus que te fez sair. Isso aqui é singular.
está contigo. Serei contigo. O Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. O que significa isso aqui? Significa todo o Israel como uma só pessoa. Quantos saíram de lá mesmo? Quem conhece a palavra sabe que só homens acima de 20 anos lá e tal eram 600 mil. Fora os menores de idade, crianças, mulheres e etc e tal. E mais um pouco de gente do Egito que saiu junto. Os estudiosos falam em torno de 2,5 milhões de pessoas. E Deus se refere a eles como uma só pessoa. Tudo isso que eu estou lendo é para você entender lá o Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós. Não é um conselho, não é a exaltação, a cooperação. Não é só isso, não. É um pilar do cristianismo. Serei contigo. Significa todo Israel como uma só pessoa. Significa que Deus sempre quis, precisou tratar o seu povo como uma só pessoa. Porque se Deus não conseguir tratar o seu povo como uma só pessoa, nada feito. Nada dará certo. Ele precisa dessa condição. Atenção, irmãos. Atenção. Ele precisa dessa característica da unidade orgânica. A Igreja de Cristo não é uma organização. Quanto mais ela se parece com uma organização, mais ela fica bichada, mais ela perde a graça e ela vira aquele sal que perdeu o sabor, ficou insípido, foi jogado na terra, todo mundo pisa em cima dela. A igreja que não tem sabor, a congregação que não impacta, é a congregação constituída por indivíduos crentes, mas que não constituem um corpo. Atenção, alô, atenção. Depois que uma pessoa se converte, antes de qualquer outra iniciativa na obra de Deus, a pessoa deveria compreender esse princípio divino para a igreja e aplicá-lo imediatamente. Qual deve ser a posição de uma pessoa que se converte? A mesma posição de um tijolo qualquer dessa parede aqui, ó. Está vendo essa paredona aqui, ó? Ela tem centenas e centenas, talvez milhares de tijolos. Quando uma pessoa se converte a Cristo e ela adere, se aproxima de uma congregação, a primeira pergunta deveria ser: onde é o meu lugar nessa parede? E vocês vão entender isso melhor. Ainda tem chumbo grosso aqui para frente. Eu sou um tijolo. Há quantos anos
os tijolos dessa parede estão aí servindo e como uma parede, úteis, produtivos. Há quantos anos? Muitos anos. Mas se um tijolo desse tivesse sido deixado ali fora, ele já teria sido quebrado, ele já teria perdido o valor dele. Concorda comigo ou não? Então, Deus sempre quis tratar o seu povo como uma só pessoa. E se não for assim, nada feito. Quem está entendendo? Se Deus não puder nos tratar como uma só pessoa, Ele não vai tratar de jeito nenhum. Ele não vai se meter conosco. Ele não vai participar de nada conosco aqui. Como igreja, não. Como igreja, não. Deuteronômio 32, 30. Presta atenção. Deuteronômio 32, 30. Olha isso. Você precisa entender essas coisas, irmãos. Quem não entender, levanta o dedo, pergunta, eu explico de novo, explico de novo, explico de novo. Você tem que entender, porque isso aqui é um princípio, é uma coluna. Ah, eu posso ser cristão sem isso. Não pode. Você até pode ser cristão, você não pode ser igreja. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto. Deuteronômio 32, 30. Olha só, é uma pergunta. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? Explicação. O que Deus está falando aqui através de Moisés? Que nos bons tempos do povo de Israel, nos bons tempos de comunhão com Deus, um soldado de Israel fazia 1000 inimigos fugir. E quando se reunia 2 soldados de Israel, eles botavam 10.000 para fugir. Por quê? Porque aqueles fugitivos foram abandonados pela sua rocha, rocha com letra maiúscula, pelo Senhor. Porque o Senhor estava com Israel. E um soldado de Israel perseguia 1000. 2 perseguia 10.000. Olha aqui para mim. Nós temos um matemático aqui conosco, que é o Oswaldo de Souza, que está ali. Não, não é. É o Luiz Francisco. Ele é matemático, né? Está fazendo mestrado nisso. O que é isso aqui? Isso aqui não é um exercício de soma, nem de multiplicação. Isso aqui é progressão aritmética, não é, Luiz Francisco? Perdão, progressão geométrica. Ó, se um persegue 1000, já é uma... Lembra do Sansão? A Bíblia fala que o Sansão matou 1000 homens com a queixada de um burro. Ele morreu um jumento lá, tinha uma caveira de um jumento, ele pegou aquela queixada, fez um soco inglês, né, irmãos? E ele matou 1000 filisteus no murro. Agora aqui está dizendo que um vence 1000, 2 vencem 10.000.
E 3? 100 mil. E 4? 1 milhão. Credo em cruz, Ave Maria. Onde é que vai parar isso? Progressão, o que mesmo, Luiz Francisco? É o tal do crescimento exponencial, né? É um negócio fora do planeta. Quem está entendendo, irmãos? Isso aqui nos ensina muita coisa. Desse exercício de progressão geométrica, nós tiramos qual lição? Qual é a lição que a gente tira daqui? Que não há limite, não há oposição e nem barreira para quem se adapta a esse projeto de Deus. O projeto de ser um, de formar uma unidade em Cristo Jesus. Não há limite, nem oposição, nem barreira para quem se adapta ao plano de Deus. O recado divino para nós aqui é que 2 fará sempre mais do que 1. Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é que Deus só opera na unanimidade. Um vai ter uma força de 1000, 2 não vai ter uma força de 2000. Aí seria a soma. Mas vai ter a força de 10.000. E 3 vai vencer um exército de 100.000 sozinho. Quem entendeu? Entendeu? É fácil de entender. Então, a pergunta que se faz para nós aqui hoje é a seguinte: nós constituímos uma igreja ou nós somos indivíduos crentes? Há uma diferença da água para o vinho. Porque o que eu aprendo dessas palavras e desse ensinamento é que Deus tem uma cumplicidade com a igreja, com aquele grupo que constitui um corpo. Aí você fala assim: pastor, mas e se eu for um indivíduo crente separado do corpo, eu não sou salvo? É salvo. Deus não está comigo? Está com você, mas você não vai fazer a obra que foi destinada ao corpo fazer, à igreja fazer. Quem está entendendo? Porque um indivíduo crente, nós vamos agora ler aquela passagem aqui da igreja comparada ao corpo humano. O indivíduo crente, o máximo que ele pode ser é um dos órgãos do corpo. Ou ele é o olho, concorda? Ou ele é a cabeça, ou ele é a orelha, ou ele é a mão. Você viu algum dia um olho no ponto do ônibus esperando a circular? Já viu isso alguma vez? Se você vê, você sai correndo, né? Eu também saio. Existe. Uma monstruosidade. Não é uma monstruosidade uma perna passar sozinha andando aqui? Lá para cima? Não. Isso não existe. Assim é o indivíduo crente. Ele fala: eu sou crente, mas eu sou sozinho. É o eremita, o ermitão. Ele pode ser crente? Ele pode. Ele crê em Jesus? Ele crê.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Quem se lembra que eu preguei uma vez aqui sobre Noé, Enoque e Abraão? Alguém se lembra ou não? Vocês não guardam. Guarda não. Você não lembra nem do que você almoçou hoje, né? Só Deus na causa, irmãos. Só Deus. Então, o Noé foi um homem abençoado, não foi? Qual foi a obra que ele fez para Deus? Ele ganhou a família dele. Tá bom, não tá? Enoque. Nossa, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Não ganhou um para Deus. Só ele. Foi com Deus. Mas o Abraão não. O Abraão iniciou a obra de restauração da humanidade. Deus o chamou, o levantou e disse que ele seria uma bênção para quem? Para todas as famílias da terra. Assim, é o crente individualmente e a igreja coletivamente. Então, essa bênção aqui, da progressão geométrica, o Senhor colocou no corpo, na igreja. Então, nós somos o quê? Agora nós temos que parar aqui, fazer uma reflexão. Eu sou igreja ou eu sou um indivíduo crente? Fantástico. Talvez você nunca ouviu isso na tua vida, mas é assim. Uma andorinha, eu falo, você completa. Uma andorinha não faz verão. Faz verão? Ah, começou o verão, eu vi uma andorinha voando. Uma andorinha não quer dizer nada. Agora, quando chega 50 mil andorinhas, vai lá na praça, faz cocô na cidade inteira, né? Aí você sabe que tem algo acontecendo. Né? Vamos lá para 1 Coríntios 12, 12. Nossa, mas a hora passa, né? A hora voa. 1 Coríntios 12, 12. Em diante. Olha só. A unidade orgânica do corpo. Então é um paralelo que Paulo traça entre o corpo humano e a igreja. Ambos são idênticos. E o funcionamento de ambos deveria ser idêntico. Amém? 1 Coríntios 12, 12, a unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Está vendo, irmãos? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé
disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Lembra do tijolinho na parede? Deus colocou cada tijolinho no seu lugar. Cada membro no corpo, conforme lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Olha aí, ó. Digamos que todos os crentes do mundo, hoje se recusassem a formar equipes. O que aconteceria? A Igreja de Cristo desapareceria da terra. E a sua eficácia. Nós teríamos órgãos, membros, vivendo independentemente, o que é na prática uma monstruosidade, uma coisa horrorosa. Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Está percebendo? Por que Deus falou para o povo de Israel? Quando vocês virem cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás medo, porque o Senhor teu Deus que tirou vocês todos da terra do Egito, está contigo. Então Deus olhava para aquele povo como uma só pessoa, ou então, nada feito. Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Quer ver? Olha aqui para mim. O que você protege mais no teu corpo? Que parte do teu corpo que você protege mais? A tua mão, que é um motivo de honra, ou as tuas partes íntimas, que provocam vergonha às vezes? As partes íntimas. A mão, coitada, que faz tudo, que realiza tudo, está calejada, cheia de machucado, de coisa. Porque o corpo é assim. Aquele órgão que é mais fraco, ele é corpo também. E nós damos mais honra para o mais fraco do que para aquele que é honroso em nós. É assim. Porque os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja o quê? Divisão no corpo. Então, Deus colocou o nosso corpo de tal maneira que as partes mais frágeis e que nos envergonham sejam mais protegidas,
pelos membros que são nobres. Porque senão, os membros mais nobres iriam eliminar aqueles que não são nobres. Mas não pode eliminar. Um dia desse eu vi um homem falando assim. Ele devia estar muito revoltado com as mulheres, né? Ele falou assim, sabe por que as mulheres já não estão extintas da face da terra? Porque a gente precisa muito delas. Deus fez o homem ter uma dependência quase absoluta da mulher, senão ele já tinha extinguido esse bicho. Diz que todos os dias, quase 1000 espécies, né, são extintas na face da terra. Quem está entendendo, irmãos? Para que não haja divisão no... Então o objetivo de Deus é o corpo. Não é um membro individualmente. Pelo contrário, que eles cooperem, os membros, com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, olha só isso, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Você já viu um Lego? Lego. Qual é o valor das pecinhas do Lego separada ali? Ela foi fabricada, planejada para ter os encaixes corretos, para formar uma figura. A pecinha separadamente não vende. Assim também está escrito aqui, ó. Vós sois o corpo de Cristo. E individualmente, cada um de nós deveria ser uma pecinha do Lego, que para ter valor precisaria se encaixar em algum lugar, na outra pecinha, na outra pecinha, e na outra pecinha, na outra pecinha, para formar alguma coisa. Para formar alguma coisa. Quem está entendendo? Diz aqui no 26 que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos são honrados. No corpo humano é assim. Se você for trabalhar no museu e lá no Egito, e estiver trabalhando de sandália ou chinelo, e você tiver que pegar esse vaso de 50 milhões de dólares, que foi do Ramsés, tirar dessa prateleira para pôr nessa, e quando você estiver levando, você pisa num prego. Teu dedinho mingo, um prego, pá, no teu dedo. O que acontece? O vaso que você está carregando é 50 milhões de dólares. Mas se o teu dedinho mingo pisar num prego, o cérebro vai demorar 2 centésimos de segundo para transmitir uma ordem para a tua mão que diz o seguinte: joga essa porcaria fora e socorre o teu dedo. Isso é corpo, irmãos. Isso é corpo. O resto é monstro, indivíduo, para lá e para cá, pedaço do corpo andando sozinho por aí. Por exemplo, um cientista ganha um prêmio Nobel.
Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Nobel qualquer coisa. Aí ele vai receber o prêmio numa cerimônia. Onde que ele vai? Lá na Noruega, lá no norte da Europa, lá em Oslo, capital da Noruega, é que está a sede da Fundação Nobel, ou Nobel. Quem é que vai lá receber o prêmio? Só o cérebro dele? Tira o cérebro, põe no formol, põe no avião, porque é o cérebro que desenvolveu aquela equação. Não, vai tudo. Vai intestino, frieira, unha encravada, porque isso é corpo. Se um membro sofre, o corpo todo sofre. Se um membro é honrado, o corpo todo é honrado. Quem está entendendo, diga amém, irmão. Às vezes a gente escuta assim, irmãos, a igreja tem que ter união. Quem tem que ter união é a torcida do Corinthians, sindicato. União é muito pouco para a igreja. São 3 passos: reunião, união e unidade. A igreja precisa de unidade. A igreja não pode ser um saco de batatas amarrado na boca. Porque quando rebenta o barbante, e aquele saco de batata está em cima de um trator, de um caminhão, é uma batata para cada lado. Às vezes a igreja é a união das batatas unidas. É apenas um saco com batata inteira amarrado na boca. Às vezes a união de um grupo é precária, precaríssima. Qualquer coisa que acontece faz assim. Agora a tua cabeça não se separa do teu corpo. Tão fácil assim. O braço não fica triste, não quero ser desse corpo mais. Quando nós somos uma massa só, um purê de batatas, aí nós estamos começando a virar a igreja, segundo a palavra de Deus. Mateus 18, versículo 20. Olha que coisa interessante. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Será que 2 ou 3 podem ser igreja? Podem. Em muitas circunstâncias. Em muitas circunstâncias, por esse mundo afora aí, 2 ou 3 podem ser igreja. Por quê? Porque é o quórum mínimo para uma reunião. Eu posso fazer uma reunião comigo mesmo? Já pensou se eu chego aqui e falo, irmãos, hoje eu tive uma reunião comigo mesmo lá em casa. Os irmãos vão levar para o médico, não vão? Não, dá uns remédios para o pastor, não vai? O pastor diz que está tendo uma reunião com ele mesmo. Não existe isso. Não. Um membro separado não forma nada.
por mais nobre que seja esse membro. É por isso que Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3, é o número mínimo para fazer uma reunião, é o número mínimo para constituir uma igreja. 2 ou 3 reunidos em meu nome, que creem em mim. Glória a Deus, constitui uma igreja. Constitui uma célula. O que é uma célula? É uma micro, o quê? É uma micro igreja. Né? É uma micro igreja. A igreja está ali ou não? Tá? E maravilhosamente. Glória a Deus. Irmãos, eu vou resumir aqui para terminar. Nós estamos falando sobre coletividade, corpo e individualismo. Você sente que tem pulmão? O dia que você sentir, você vai correndo para o hospital. Você sente que tem coração? Não. Você sente que tem dentes? Não. Aqueles que ainda têm dente, né? O dia que você sentir que tem dente, eu tenho dó de você. Que não seja 3 horas da madrugada, assim. É de lascar. Então, isso é a diferença entre individualismo, irmãos, e corpo, e coletividade. Né? Quando um membro se destaca no corpo é porque ele está doente. Que coisa! Que coisa! Presta atenção. Quando um membro quer se destacar, né, o rim esquerdo fala: ah, eu vivo aqui no anonimato, eu estou cansado, eu preciso ser reconhecido. Você vai parar no nefrologista. Quando um membro do corpo se destaca é porque ele está doente. Olha. Então, a gente fala muito sobre o crescimento, o desenvolvimento, o poder, a atuação da igreja primitiva, como se isso se devesse apenas à sua consagração, à sua oração, esquecendo uma das suas principais características, que era a sua unidade orgânica. E todos estavam juntos, e tinham tudo em comum, e perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. E Deus operava maravilhas pelas mãos dos apóstolos, e todo dia o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. Digam glória a Deus, irmão. Eu vou pular um pedaço aqui, em razão do horário, e nós vamos aqui finalizar com João 17. João 17. O que tem em João 17? Você sabe o que tem em João 17? É uma certa oração que Jesus fez, a oração sacerdotal de Jesus.
É quando Jesus orou pelos seus discípulos daquele tempo e por todos os que seriam agregados à igreja no decorrer dos tempos. Portanto, Jesus orou por você já uma vez. E por mim. A oração sacerdotal de Jesus. Então, é uma oração zona comprida aqui de 26 versículos. Eu não vou ler. Eu vou ler apenas o versículo 21, porque esse versículo é arrasador dentro do que nós estamos estudando hoje. Então Jesus estava orando pelos discípulos, amém, irmãos? Chega lá em casa e leia essa oração, você vai ver que maravilha. Leia inteira ela. Versículo 21, Jesus ora ao Pai dizendo assim, vamos ler o 20 e o 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Agora veja, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perguntinha, valendo nota, perguntinha. Qual é o sinal de que Jesus foi enviado por Deus a este mundo? Está aí, você acabou de ler. A unidade dos crentes. Não é que o paralítico levantou, não é que o cego foi curado, não é que o morto foi ressuscitado. Geralmente os pregadores anunciam assim, né? Oh, Deus está lá na rua Marechal Deodoro 228, porque lá o doente foi curado. Mas esse não é o sinal que Jesus deu. Não, porque lá na Otto Ribeiro tem lá o morto ressuscitou, por isso Jesus está lá. Não, que bom se o morto ressuscitar, bom, bacana, vai morrer de novo, né? Mas é legal. Só que este não é o sinal de que o Senhor foi enviado por Deus. Qual é o sinal? A unidade dos crentes. A unidade que quase não existe. Está aqui, ó. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, ó, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Será que Jesus é unido com o Pai ou não? Não, ele não é unido, irmãos. Eu já falei que unido é muito pouco. Ele é um. Ele é a mesma substância com o Pai. Ele é Deus assim como o Pai é Deus. E ele roga a Deus Pai dizendo, assim como nós somos, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o sinal que Jesus pede ao Pai nessa oração? O sinal é a unidade nossa, assim como Ele é com o Pai. Unidade orgânica, não institucional. Às vezes eu brinco, eu encontro com pessoas, né? E eu pergunto assim, de qual CNPJ que você é? Porque a igreja é organizada, ela tem um CNPJ, né? Tem um estatuto. Né?
E aquele que é mais aprofundadozinho na palavra, eu logo vejo, ele fala, não, irmão, eu não sou do CNPJ, não, nós somos do corpo de Cristo. Eu falo, opa, esse andou lendo alguma coisinha, né? Esse andou lendo alguma coisinha, né? Da palavra. Digam amém, irmãos. Esse é o sinal. O sinal da presença de Jesus no mundo. O que acontece para aquele que não, aquele que está alheio a essas coisas? Olha Mateus 7, 22 e 23. Estamos terminando, viu, irmãos? Aguenta o frio aí. Quem mandou você não trazer blusa? Não está vendo que está no inverno? Tem que trazer a manta para vir nessa igreja aqui. Mateus 7, o 22 e o 23. Presta atenção, hein? Tem que entender o que lê, senão... Vamos ler do 21 ao 23. Nem todo o que me diz... Vamos ler o 20, ó. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Aí ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Rapaz, esse peão aqui eu acho que é crente, hein? Profetizado no nome do Senhor. O outro vai dizer, em teu nome não expelimos demônios? Olha, é crente esse atrapalhado aqui. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Credo. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que você entende por iniquidade? Nós vamos terminar aqui hoje, deixar uma minhoca na tua sopa, para você pensar. O que você entende por iniquidade? Aquele que pratica a iniquidade. Os pecados horrorosos. Eu discordo. Você não acha que a falta de discernimento do corpo não é uma iniquidade? Não é um pecado grave? Olha o texto da ceia aqui, ó. 1 Coríntios 11, 29. E esse é o último, eu prometo que é o último. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe, aqui está falando da ceia, hein? Sem discernir o quê? Fala forte, o quê? Corpo. Aquele que come e bebe a ceia do Senhor, sem discernir o corpo, sem entender a questão do corpo, que a igreja não é a prática de uma fé individual. Não, a igreja é o corpo. Para que a igreja se expresse, precisa que as pedrinhas do Lego formem a figura que está estampada na caixinha quando você compra. Senão aquilo não é nada. Você compra um quebra-cabeça lá, né? Ele vai formar o Palácio de Buckingham.
ou da Rainha Elizabeth. Se aquelas pedras não formam aquela figura, ela não vale nada. Então, aquele que come e bebe sem discernir a questão do corpo, come e bebe juízo para si, pelo amor de Deus. O que eu tenho que fazer correndo, então? Bem rápido, irmãos. Entender o sentido de corpo e participar desse corpo como um dos membros desse corpo. Então, voltando ao que eu já disse, nós aqui hoje, esse grupinho aqui de 10 pessoas, 12, nós somos o quê? Indivíduos crentes ou igreja? O nosso trabalhar, a partir do momento que a gente se torna um indivíduo crente, a gente corre para ser um tijolinho na parede, sob pena de estar comendo e bebendo juízo para si, ao invés de bênção. Pergunta? Tem pergunta? Põe aí o 30. Então, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então você pergunta para o verbo, qual é a razão de haver muitos fracos, doentes e muitos que até já morreram? Qual é a razão? Não discernir o corpo. Não discernir a igreja. Não entender que o objetivo central do Senhor é constituir uma igreja. Ele disse, quando Pedro declarou, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus falou, sobre essa rocha aí, sobre essa declaração tua, eu vou constituir o quê? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois não. Irmão, se ele é um salvo em Cristo, a responsabilidade é dele, né? Então, não, e daí? O dirigente não deve proibir. Sim. Se ele está longe dos caminhos do Senhor e tomou, Deus não vai nem fazer nada com ele porque ele não entendeu nada. Porque se ele está longe do Senhor e ele tem entendimento disso, ele não vai pôr a mão na ceia, ele vai se reconciliar. Se ele toma, é porque ele não entendeu nada, ele é um coitado, ignorante. Você está entendendo? E Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Tem muita gente religiosa, Zé. Muita gente religiosa que não entendeu o princípio da coisa. Amém? Então, eis a razão porque há muitos fracos e doentes. Qual é a razão? Está no versículo 29. Não discernir o corpo do Senhor. Qual é o valor de um tijolo, irmãos? O valor do tijolo é para mim pôr samambaia em cima dele. É esse o valor do tijolo? O valor do tijolo é para quando quebra a minha cama, eu ponho 2 embaixo assim para segurar a cama. Não. Qual é o valor de um tijolo? Na parede.
Servindo para... Ele sozinho não tem valor. Ou deslocado da sua função. Ou deslocado da sua função. Um tijolo por aí, em qualquer lugar, você olha e fala assim, poxa, mas que desperdício, né? Claro, claro, claro. Agora, é o que eu falei agora há pouco. O cidadão entregou a vida dele a Jesus. Ok. Ele não está integrado num corpo, não constitui um corpo, mas ele recebeu Jesus como Salvador. Ele é uma pessoa salva. Agora, qual é o fruto dele? Qual é o fruto? Qual é o... Ele colaborou para o corpo? Não. Então ele não fez a parte dele para que a igreja se expressasse. Certo? Ele não participou dessa expressão da igreja ao mundo, porque ele foi um crente individual, sozinho. Né? Como eu disse agora há pouco, um órgão, um membro do corpo andando sozinho por aí. Uma monstruosidade, uma monstruosidade. Claro. Você crê em Jesus? Não, eu creio, mas você faz parte de um time? Você comanda a polícia militar. Olha o tanto de polícia. Quantos municípios? 13 municípios. 250 mil habitantes. Sabe quantos homens eles têm lá? 300. E não dá impressão que tem bastante polícia? Tem hora? Não dá impressão? Por quê? Por causa do trabalho tático, do esquema tático. Então, eles têm uma forma de organização que dá a impressão que tem bastante polícia. Nossa, pastor, teve uma ocorrência ali, chegou 10 viaturas. Nossa, deve ter uns 5 mil polícias na cidade. Não, 300 para cuidar de 13 municípios. É pouco. Ai deles, se eles não formar um corpo lá. Ai deles. Ai deles. Assim é a igreja. Como é que a polícia militar se expressa na região? Tendo esse sentido de corpo, de equipe. Todo mundo puxa para o mesmo lado e acabou. Está doendo, ai, mas vamos embora. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós temos uma estratégia aqui que favorece muito isso. A estratégia dos pequenos grupos. Vocês que já vieram na macrocélula participar, vocês viram que choque que dá? Não dá um choque? Uma coisa gostosa? Quando o corpo se reúne? Não é gostoso aquilo? A gente tem noção de que a gente está sendo um corpo. Um está lá num canto, outro está lá no canto, um tem 2, outro tem 5, outro tem 4, outro tem 3 aqui. Mas junta para você ver o corpo. Nós somos um corpo. Amém, irmãos? Mais algum comentário, alguma pergunta, dúvidas? A Elô, entendeu, Elô? Entendeu, né, filha? Ela falou que sim, irmão. Glória a Deus. A Elô entendeu. Vamos ficar em pé, então. Glória a Deus. Digam glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente voltar para casa. Se alguém vai ofertar, vai dizimar, apresente diante do Senhor. E depois que eu fizer a oração final, a Elô vai orar aqui o Pai Nosso. Né, Elô? Quer orar?
Então vem cá. Vem aqui com o pastor. Vem no colo. Aqui é para lá no colo, pastor. No colo. Você vai ficar em pé aqui na cadeira. Fique em pé. Fica em pé para você ficar grandona, que nem pastora. Né? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu, pelo tempo de oração e de estudo da Tua Palavra. Que esta verdade maravilhosa ganhe espaço cada vez maior na nossa vida e na nossa comunidade. Leva os Teus filhos debaixo da Tua paz, abençoa aquele que vai dizimar, ofertar, receba esta semente e multiplica em nome de Jesus. Amém. Pega o microfone para você orar. Pode orar sozinho, só você. Bem bonitinho. Pai nosso, que está no céu, santificado seja teu nome, venha na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não tem cair de tentação, para nós o mal, o poder reino, o poder é para sempre. Amém. esse é o grilo falante. Ah, meu Deus. Cadê o caderno? Caiu.